palavra de Deus nesse o toque do dia, né? Obrigado, Marco, pela seu convite para esse momento, e queria colaborar com vocês, trazer uma palavra para vocês, que seja uma palavra profética, que edifica, consola e que exorta, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 14. Nossa mensagem está em Lucas, capítulo 2, verso 41, que diz o seguinte: ora, anualmente ia seus pais, os pais de Jesus, a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os 12 anos. Olha, pensa você ir numa festa com 12 anos, uma festa movimentadíssima, muita gente. Então, para a criança, para o adolescente, isso seria magnífico, maravilhoso. Lá ia estar Jesus. É claro que deveria ser já uma criança diferente, mas pensando como criança, como nossas crianças, então, legal. Lá estava Jesus com 12 anos. Subiram, segundo o costume da festa. Terminado os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Onde está nosso filho? Onde está o seu filho? Você já pensou? Você vai numa festa grande e na hora você volta sem seu filho? Vendo a notícia hoje que uma criança caiu numa valeta e ele ficou meia hora só e foi comprar pão e não voltou. Os pais estavam preocupados porque estava demorando demais. Ele ia comprar pão e a criança tinha caído numa valeta e o corpo de bombeiro estava lá resgatando. E o que é bacana é que ele estava com um cachorro e o cachorro latia bastante para ele, e nisso chamou a atenção das pessoas e acionaram o corpo de bombeiro. Que maravilha é isso! Mas a gente fica preocupado com os nossos filhos hoje. Alguns ficam, outros não estão nem aí. Neste caso aqui, terminados os dias de festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E pensando, porém, estar entre eles os companheiros de viagem. Foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Você deixa seu filho com os seus parentes? Tem necessidade de deixar com o parente? É uma festa, vai dormir lá, vai ficar uma semana, vai ficar 5 dias. Tem necessidade? Onde está seu filho? Na igreja, você sabe onde está seu filho? Na igreja? Ele está sentado na frente? Ele está sentado na frente? Ou nem você sabe onde ele está? Dependendo da igreja, o lugar é grande, você tem que estar perto, seu filho tem que estar por perto. Ou, às vezes, você deixa passar semanas na casa de parente. Não é conveniente isso. À medida que a gente sabe das dificuldades hoje, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Tá? Então, onde está seu filho? Às vezes nós esforçamos para dar o melhor para ele, para trazer à igreja. Tem pais que proíbem os filhos de ir à igreja, proíbem os filhos de ter participação num piquenique da igreja. É claro que tudo nós temos que estar observando essas crianças. Se você conhece a sua igreja, conhece a liderança dessa igreja, tem confiança nela, amém. Agora, tem pais que proíbem os filhos de ir na igreja e deixa aí eles ir a outros lugares, que não sabe aonde vai passar a noite, com quem vai passar a noite. Por isso que eu pergunto para você, onde está seu filho? Aqui, Maria com José e procuraram entre os parentes, não acharam, não estava entre os parentes. Então, às vezes, em primeiro lugar que a gente vai procurar saber onde está na casa de parente. Normalmente, como adolescente, ele está na casa de fulano, está na casa de Beltrano, telefona para lá, não está. E já começa a ter uma certa preocupação no coração. É natural isso de uma mãe. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam. 3 dias depois. Pensa nessa preocupação dessa mãe, desse pai. Pensa, onde será que meu filho está dormindo? O que ele comeu hoje? Como ele passou hoje? Pensa você, como você reagiria?
Onde está seu filho? Como você reagiria? Talvez falasse assim, ele deve estar bem. Você preparou seu filho para ficar abandonado, solto? Você preparou ele, se orientou para que ele pudesse, numa emergência, chamar você, saber seu endereço, seu telefone? Seu filho sabe o seu telefone? Se ele ficar sem o telefone, ele sabe o telefone de memória seu? Sabe o seu endereço, o nome de sua rua, de sua casa, para acionar alguém para voltar para casa? 3 dias depois, encontraram ele no templo. Tá? E sendo interrogado, assentado nos meios dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ufa, que bom que ele está aqui. Achamos ele. E é um orgulho para um pai saber que meu filho está no meio dos professores, estão com os mestres, talvez estão interrogando ele, talvez esteja interrogando os mestres. Tá? Que maravilha escutar isso, provoca um certo orgulho, mas nesse momento não. Nesse momento, olha só o que os pais falaram. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos na tua procura. Quem que toma a iniciativa de falar com o filho? Aquela mãe. Ela toma a iniciativa. Filho, eu e teu pai estamos preocupados. O pai não deu bronca nele, não. Quem deu foi a mãe. Interessante, esse é o coração da mãe. A mãe que zela pelo filho, ela faz essa observação. Aqui foi diríamos assim, uma chamada envolvendo o amor aí. Não deu safanão nele, não puxou a orelha dele. Isso não se faz, puxar a orelha da criança, puxar o cabelo dele. Ah, filho, o que você fez, né? Você me preocupou, me deixou louca. Não, ela não fez nada disso. Filho, nós estamos preocupados com você. O que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflito, estamos à tua procura. Eu estou aflita. Graças a Deus que você está num bom lugar. Que bom que seu filho está num bom lugar. Que bom que seu filho está na igreja, num bom colégio, entre boas pessoas de nome, de sua confiança. Que bom que seu filho... Mas se ele estiver do outro lado... Você tem preparado seu filho para estar do outro lado? Não está preparado, né? Então, nós temos que preparar nossos filhos, orientá-los, avisá-los sobre certos riscos quando ele está sozinho. Como que ele deve agir para sair de uma situação embaraçosa que às vezes ele vai se meter. Quando eu era criança, me convidaram para assistir um filme. Um senhor me convidou para assistir um filme, e era na casa do médico, na verdade no consultório dele. Era um filme pornográfico, era criança. Eu olhei aqui dali, fiquei meio sem graça. A vantagem é que o filme era curto, eu caí fora dali. Não quis mais conversa com aquele cara, que eu comecei a perceber que ele queria me manipular, não sei para quê. Possivelmente para abuso. Mostrando já de cara o filme, eu achei que era um filme de criança, de jovem, de adolescente. Caí fora e, logicamente, que nunca mais quis conversar com essa pessoa. Então, é motivo de nossos filhos provocar orgulho pela sua inteligência. Então, a gente fica contente quando vê uma situação dessa, que o filho está na roda de pessoas de bom nome. E ele falou assim: por que me procuraves? Não sabias que deveria estar na minha casa? Logicamente que eles não compreenderam essa colocação de seu filho. Você sabia, o melhor lugar para me procurar é aqui. Não tinha que buscar na casa de nenhum parente. Onde vamos realmente buscar nosso filho? Nós temos que incentivar nossos filhos. Hoje é culto, é dia de culto, ele deve estar na igreja, ele deve estar lá. Vamos lá, quem sabe ele está lá com os jovens, com os adolescentes. Hoje tem reunião, possivelmente ele esteja lá. Primeiramente lá.
e vamos conversar com o pastor e saber dele se tem outro lugar que ele deve ter ido. Bom, onde está seu filho? Se ele estiver do outro lado, pode ser que ele esteja envolvido com pessoas que estão ensinando humanismo, tirando Deus do centro da criança, do nosso. Às vezes as pessoas querem nos humanizar, tornar tudo humano, e Deus esteja fora. Deus não está presente na nossa vida. Nós temos que resolver. Nós é que somos vitoriosos. Nós é que fazer e ensinar para a criança isso e para os filhos. A escola está cheia disso, ensinando que seu filho possa ter vitória, ele lutando sozinho. E não precisa de Deus. As drogas, a internet, a feitiçaria, tá? A violência, o sexo, estão querendo oferecer ao seu filho algo talvez melhor que muitos lugares. Então nós temos que oferecer para os nossos filhos uma alternativa. Meus filhos, quando eram pequenos, nós demos alternativa. Nós não tínhamos a televisão, então nós tínhamos que dar a literatura para eles. Ou eles teriam que ter os livros dele para ler e sentir bem à vontade. Isso que incentivamos nossos filhos a ler. Tá? E aqui a gente continuando lendo nessa passagem de Lucas, no capítulo 2, ele fala mais. E desceu com eles para Nazaré, e lhe era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Mais uma vez, o coração da mãe. Sua mãe guardava no coração. Será que ele, quando subiu para Nazaré ali, foram para Nazaré, desceu com eles para Nazaré e era submisso? Será que ele tomou algum tapinha, algum beliscão, alguma bronca? Eu creio que não. Eu creio que não. A mãe de Jesus sabia muito bem, ele tinha 12 anos, sabia muito bem de quem que era aquele menino. Sabia que ele era especial. Ele tinha sido gerado pelo Espírito Santo. Então ele era especial. Seu pai, eu creio que pouco falava. Né? Ele não dá bronca aqui. Não dá um safanão nele. Né? Isso só atrapalha, às vezes, a criança. É melhor falar com amor do que dar uma bronca severa. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que maravilha que seu filho cresça desta maneira. Beleza física, tem um semblante alegre, um menino educado, uma menina educada. Sua filha cresça assim, em sabedoria, conhecendo a Deus, sabendo responder a alguns princípios da palavra de Deus, sabendo responder história, geografia, conhecimento, conhecendo uma regra de português, com 12 anos já sabe muita coisa, tá? É bom de matemática, então, diante dos homens. Essa criança é uma criança educada. Essa criança é uma criança educada. Se olharmos para trás, no capítulo 2, verso 19, fala que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. Então, ela tinha ela deveria ser uma mulher especial. Era uma mulher especial. Tranquila, para poder cuidar de Jesus. Agraciada, né? Agraciada, né? Agraciada do Senhor. E então crescia Jesus. No Salmo 144, poderemos ler uma passagem do Salmo 144, nos fala assim a palavra de Deus. Os nossos filhos, 144, 12. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como planta viçosa, as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Que a sua filha seja bela. Que olhar para aquela coluna, aquela adolescente dentro de casa como uma criança bela, bonita, planta viçosa. Ela não está assim, magrinha, raquítica, não quer comer. Não, que seja uma criança contente, alegre, viçosa, risonha. Esse é meu desejo com relação a seu filho. E pensando nisso, ainda tem o
versículo 2:47, que já lemos, de Lucas, né? E aqui no Salmo 142, verso 12, nos fala no Salmo 129, também é interessante que você leia e pensa sobre a questão dos seus filhos. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera e os teus filhos como um rebento da oliveira à roda da tua mesa. Que privilégio nós temos essa criança, como ele fala aqui, rebento da oliveira, ou seja, aquele broto bonito que está mostrando que vai ter produção à roda da tua mesa. Seus filhos sejam assim. Sua mulher como videira frutífera, sua esposa no interior da tua casa como videira frutífera. Quem tem uma videira em casa sabe como é gostoso sentir o cheiro da videira. Eu tenho uma videira que ela produzia todo ano e dava aquele cheiro agradável da uva, e depois você pegar aquele cacho, cortar para saborear. É a coisa mais interessante e gostoso. Então, que seus filhos não estejam por aí, mas estejam sob o seu controle. Não estou falando que você tem que ser um pai severo, controlador. Conversa com o seu filho, procura saber, cuida no coração o que eles estão falando, procura ler nas entrelinhas o que ele está querendo dizer, para que você possa ter um bom relacionamento com o seu filho. Nós temos outro exemplo na Bíblia de Paulo, quando escreve a Timóteo, fala assim: lembra da convicção que Timóteo tinha. Primeiramente aconteceu com a avó dele, Lloyd, e na mãe Eunice, né? A convicção de fé, de convicção no Senhor. Isso foi transmitido da primeira para a segunda geração, para a terceira geração. Que maravilha é isso! Ou seja, a fé de Timóteo era baseada na fé da avó. Que seu filho também seja, nós como os avós, podemos ensinar nossos filhos a ter a nossa convicção no Senhor. Que você possa dedicar a isso. Dedique tempo como avô ao seu neto. Cuide dele, procurando saber, ler para ele alguma coisa relacionada à palavra de Deus. Se for o caso, compre livro para ele, se ele já tem idade de ler, leia para ele então alguma coisa. Gaste um tempo com o seu neto. Onde está o seu neto? Vamos mudar agora o tema. Onde está o seu neto? Com quem está seu neto? É claro que aquele privilégio nosso de cuidar com o pai acabou. Nós somos avós. Mas nós temos um papel importante na parte espiritual dos nossos netos. Procure levar ele para a igreja. Bora, vai ter um acampamento. Vamos, eu vou levar você. Seus pais não estão podendo ir por causa de trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Então os avós assumem esse compromisso. Eu lembro da minha esposa, quando era jovem, o avô dela pagava para que ela pudesse ir no acampamento. Ele tinha um dinheiro reservado para pagar a ida dela no acampamento. E ela participava. Outro exemplo que nós temos é Samuel, o nascimento de Samuel. Se você olhar lá em Samuel capítulo 2, fala de Ana, que ela não pôde ter filho, ela ganhou um filho, ela fez uma promessa de devolver ao Senhor. É dura coisa, hein? Você não tem filho, e quando ganha um filho, vai devolver ao Senhor. É bem difícil isso aí. Mas ela, na idade certa, levou para o templo para que pudesse aprender as coisas concernentes àquele lugar. Possivelmente Samuel cresceu naquele ambiente que os filhos de Eli não davam bons exemplos. Possivelmente Samuel foi muito, assim, Marcos, como que é? Bullying, né? Sofreu muito bullying por parte desses jovens que haviam ali. Porque ele não estava só ali. Mas Samuel manteve a íntegra e ele tornou-se realmente juiz de Israel. Tá? E sua mãe fala que todo ano fazia uma túnica, levava de presente para ele uma túnica, tá? Porque ele estava crescendo e precisava de roupa nova. Eu creio que essa túnica também, uma túnica, eu creio que era uma túnica especial, uma roupa especial, mas eu creio que ela levava outras roupas também, né?
não era só aquela roupa que ele usava dia e noite, né? Mas era uma túnica especial que fazia todo ano para que ele pudesse então vestir. Nós temos exemplo de onde está a minha sobrinha. Tá? Eu não tenho mais nada de ver com minha sobrinha, mas eu fiquei com a responsabilidade de cuidar da sobrinha. Nós temos exemplo de Mordecai, né? Fala que cuidou da filha de Abiail, a filha de Abiail. Então, Mordecai era sobrinho de Abiail. Então, ele ficou com a responsabilidade de Esther, porque seus pais morreram, Mordecai ficou com essa sobrinha, né, para cuidar dela. Que coisa bonita aí, um tio assumiu o compromisso para cuidar dela. Primos, vamos pensar em termos de primos. Eu sou mais velho, isso nós não queremos assumir compromisso de filho de outros. Não, se eu posso, se eu tenho condições de criá-lo, por que não? Por que não? De educá-lo, se você tem condições, cuida do seu sobrinho, ajuda seu sobrinho, para que seja uma pessoa exemplar lá na frente, para que ele possa ser de bênção para a sociedade. E nós temos esse exemplo de Esther, que ela foi de bênção para o povo judaico. Ela entrou na linhagem, foi ser rainha do rei, e quando estava havendo uma questão Maquiavel lá para matar os judeus, ela entrou no meio, e ela intercedeu pelo seu povo. Uma criança que não tinha, era órfã de pai e mãe, foi morar com um tio e tornou-se uma rainha, e uma rainha de fibra, bela, bonita. Se a gente ler essa história de Esther, eu sugiro que você leia para você saber a beleza que tinha essa mulher, porque ela tinha sido criada por um bom tio, por um parente maravilhoso, que ficava preocupado, que ia todo dia à porta do rei para saber dela, como que ela estava, durante aquele processo, antes de ser a rainha. Ele passava lá todo dia para saber a notícia dela, como que está minha sobrinha, como está minha parente. E ela sabia dessas notícias de Esther. Que possamos então saber onde estão nossos parentes, que está a minha responsabilidade. Eu sei que eu não tenho responsabilidade direta com o meu neto, mas se ele está na minha casa, eu cuido dele. Se ele veio para ficar conosco, ficar o final de semana, passar uns dias com a gente, eu procuro encaminhá-lo da melhor maneira possível. Minha esposa cuida muito bem também do neto, da neta, quando eles vêm para ficar 1 ou 2 dias, e aí nós, se é final de semana, levamos para a igreja, para que ele participe da escolinha da igreja. Lá é um bom lugar. A igreja vai ensinar princípios morais e espirituais para as crianças. Você sabe o que é uma igreja. Se você não sabe, vai visitar uma. Procure saber como que é ensinado as crianças aqui. Fique dentro da sala lá uma hora, meia hora, escutando o que é ensinado para as crianças. Você vai falar, aqui é o lugar correto. Mas às vezes os pais querem trocar essa sala de aula por deixar ele em qualquer lugar. Não, leva ele para uma escola boa, tá? Para uma igreja boa. Que Deus esteja abençoando vocês e que essa reflexão possa ser de bênção para a vida de vocês. Onde está seu filho? Eu falei numa igreja sobre isso, eu falei, onde está seu filho? Uma mãe já começou a procurar realmente, onde está meu filho? Então nós temos que cuidar, nós temos uma responsabilidade. Enquanto ele não atingiu a idade de 18, 19 anos, e quer morar com vocês, não dá trabalho, deixa eles morarem. Se vai 20 anos, já é homem, tem que ir embora. Não, se é mulher, tem que ter a independência. Não, se pode ficar, se pode colaborar com você. É claro que você tem que ensinar seu filho. Eu já ensino meu neto, que tem 9 anos, a lavar seu prato, a tirar o prato da mesa, né? E outras coisas ele tem que ensinar. Eu ensinei para meus filhos desde cedo a lavar louça. Eles se revezavam entre eles, o lavar da louça, secar a louça, o cuidado com a casa, com a limpeza da casa. E hoje eles têm sua casa e eles que cuidam da casa. Tá? Nós preparamos eles para isso. Então vai chegar o momento deles saírem, então vai ser de bênção
da sua companheira ou seu companheiro. Eu lembro de uma senhora que ela tinha um filho de 7 anos. E ela chorava porque ela, só no pensar no casamento do filho, ela tinha 7. Falei, para aí, irmã, você está sofrendo muito cedo. Chora hoje, porque seu filho vai casar daqui talvez 20 anos, 27 mais 7 anos seria talvez daqui 15, 16 anos, 17 anos. Será que ele vai casar? Vai sair de casa? Tem criança que sai de casa depois de quase 30 anos. Não é? E se não dá trabalho, por que mandar embora? Se você tem condições de ajudá-lo. Se ele está estudando, se ele está trabalhando, se ele está trazendo, às vezes, alguma coisa para dentro de casa, que também nós temos que ensinar sobre isso. Tem que ter responsabilidade. Ele não vai comer e beber. Se ele trabalha, ele pode ajudar. Por que não? Ajudar a pagar água, luz, como fazer uma compra. Por que não? Se ele não tem gasto nenhum lá fora. Então, onde está seu filho? Pense sobre isso. Que Deus abençoe a família de vocês. Amém. Bem, chegamos no final do toque do dia, hoje um pouquinho mais tarde, né? Teve problema com a internet, teve uma chuva forte aqui em Corumbá, e então fizemos o toque do dia um pouquinho mais tarde, mas queremos agradecer a atenção de todas, né? Vai ficar gravado no toque do dia, quem está ouvindo essa mensagem do missionário Isaías, né? Que veio compartilhar essa preocupação, né? Quando esquecemos os filhos, né? Esquecemos Jesus para trás, né? Muitas vezes estamos caminhando sem Jesus, né? Onde esquecemos Jesus, né? E muitas vezes nós adiantamos e deixamos Jesus para trás. Então eu acho que é por aí, né, Isaías? Quando deixamos Jesus, o menino Jesus, né? Que já passou 2000 anos, ele já um pouquinho maior, já não é tão criança, mas muitas vezes esquecemos Jesus para trás, deixamos nossos filhos, nossos familiares, sobrinhos, netos para trás, né? Então temos que ter uma atenção especial por essa geração que está vindo atrás de nós, tá bem? Agradecemos a atenção de todos e na próxima quinta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, às 7h30 da noite, às 19h30, né? Como de costume. Hoje, por motivo da internet, entramos mais tarde. Mas queremos agradecer a atenção de todos, agradecer para o Isaías, pela sua palavra, que Deus abençoe seu ministério, todo o seu trabalho que está fazendo na missão neotestamentária no Brasil. Assim agradecemos a atenção de todos e até a próxima quinta-feira. Aperta concluir, Isaías. Concluir.